Aí, então, beleza. Posso gravar para depois compartilhar com o pessoal também ver a utilização. Esse aqui é o meu sistema, analista neuroeducador PET 1, onde eu carrego todas as imagens, inclusive depois eu consigo cruzar esses arquivos, né, esses dados, com os dados de outros alunos para medir coisas que funcionaram com outros. Então, eu cadastrei aqui mais de 150 alunos já. Esse negócio aqui de vários casos, né? É que Tá. legal. Então, vamos lá, só para nós revisar rapidão. Qual que é a idade das duas? Vou seguir o cronograma daqui. A Motoca tá com 2 e a Prim tá com 9. Ah, tá. Eu já ia preencher errado. É, 6 a a 4. motoca é o que o veterinário disse, né? Que no caso a gente tem certeza, né? Aproximado, né? Eu coloquei aqui para a gente catalogar a briga das duas, né? Uhum. Só para a gente seguir esse aqui, que é o meu cronograma mesmo. Que daí depois já fica armazenado para mim. Vamos lá. Se você escrevesse assim, como que aconteceu essa última briga? Vamos focar nessa última, né? Então, Felipe, agora a gente tem um cenário que está mudando um pouco, tá? Porque agora a Prim tem ido atacar também. Ela não está mais recuando, ela está indo atacar, buscando ataque. É, a Motoca, ela tá bem, tá tranquila, de repente fica dura, cerca e vai para cima. E não dá tempo da gente, assim, a gente tenta fazer até o ela não respeita e daí ela vai para cima, sabe? Fora disso, funciona muito bem, sabe? Com abaixar ali ansiedade, né? o pescocinho dela ali em cima, né? Hora da briga, tem funcionado bem para ela respeitar a gente. Agora, quando ela tá brigando, não tá mais. Antes da briga começar, o Xi tem funcionado. Para outras coisas, sim. Quando ela tá, digamos assim, num estado tranquilo, sim. Quando ela já ficou braba com a briga, que ela ficou dura, já não acaba. Vamos dizer assim, quando ela já decidiu atacar, não volta. Funciona, tá? O Xi não está funcionando. Que daí aqui a gente vai preencher tudo isso aqui para mim. Vocês vão gostar. Depois eu mando em PDF para vocês isso aqui. Muito melhor para minha vida. Tá, as perguntas são interessantes. Isso aqui já deu a descrição, né? Pra gente. Princesa evitava, exatamente, isso aí. Como é o ambiente que elas... Como vocês descreveriam, assim, o ambiente local, silencioso, pequeno, dá para elas se evitarem? Ó, é um calmo, há muitos estímulos, tem espaço seguros para elas. Seguros é tipo, posso evitar, né? Uma outra. Aqui no apartamento, que é geralmente onde ocorrem os ataques, quando elas estão em lugares abertos, né, assim, que nem a casa da minha sogra, elas conseguem se evitar. Não tem a briga. Cada uma tá num canto, que é um espaço mais longe. Aqui no apartamento, como é pequeno, é muito pouca área de que elas ficam longe. Então, assim, a gente tá na sala, por exemplo. As duas obrigatoriamente vão estar na sala. Então, uma vai estar embaixo de uma cadeira da mesa, Prim, e a Motoca vai estar, por exemplo, com o Gabi. Então, assim, elas não conseguem sair da linha de visão, digamos assim. Tá, beleza. Perfeito. Da linha de visão do... Até vocês têm uma ideia? Pode falar, perdão. Não, pode falar. Uma coisa que aconteceu na briga de segunda, e foi quando a gente levou a Prim lá pro veterinário, pro hospital, que teve segunda e teve quinta, né? Nas duas, a Motoca furou o pescoço dela. Na de segunda, o que ocasionou, elas estavam num grau já evolutivo muito bom. Foi quando elas dormiram juntas, lembra? Foi aquele dia. O que, assim, digamos que regrediu todo o nosso processo? Foi um barulho estranho. Por quê? Segunda-feira o Gabi foi brincar, foi mostrar para mim, né? Ele falou assim: olha, o que eu faço para as crianças na escola? Aí ele botou um apitinho. Uma espécie de um apitinho na boca que ele faz com papel, que faz o barulho de um gato. E daí, quando ele fez esse barulho, as duas estavam dentro do quarto com a gente, e nisso, na hora, as duas ficaram muito ansiosas, assim, ficaram muito...
porque as duas são loucas pra pegar gato, né? Aham. E nessa daí a Prim veio procurar e a Motoca já tava mais assim, agitada, e a Motoca foi pra cima dela. Foi isso que retornou a ter ataque, sabe? E foi o de Uhum. segunda. Foi esse barulho. Elas têm sensibilidade com gato, né? Uhum. Aham. Tá. Vocês conseguem ler o que eu tô escrevendo aí? Estamos acompanhando tudo, Tá ok? Tá ok, E daí, desde então, que aconteceu isso, de segunda, aí a gente já não conseguiu mais aproximar elas, de ficar perto na cama, a gente já não conseguiu mais fazer, assim, nada de aproximação. Pelo contrário, a Prim agora vê a Motoca, a Prim rosna de graça, e a Motoca, obviamente, não deixa por menos também cair pra cima. Então, tá terrível, né? Não estão se tolerando mais, né? Vou colocar. Não, então, não. Beleza. Isso aqui é. Pra vocês terem uma ideia do que eu estava explicando, eu tô em 7.200 páginas de programação da minha IA já. Nossa, Com todo o meu sistema, né? Eu sim, vou. Aí eu acordo toda hora que eu tenho uma folga, programa. legal. Tem que ir coletando dados para poder ter. É, eu tinha já 10.000 páginas escritas de clientes ao longo da vida, sistema, método, livro meu, né? Uhum. Aí eu tive que selecionar, separei, fiz um review, 7.000. Agora, inclusive o delas, eu vou colocar o caso delas lá também. Tocar famosas. Ó, motoca perfil proativo, agressivo, com certeza. Tá bem certinho. Traços vigilantes e hipersensíveis. O que é proativo ou agressivo? É aquela que ela não precisa ser provocada. Uhum. Assim, ela não precisa ser provocada. Ela olha, daqui a pouco bate à vontade. É isso aí. Uhum. Entendeu? Tipo assim, ela. Vontade. Tipo, Vou atacar. princesa inicialmente evitativa, agora apresenta perfeito também. Cara, parecia eu falando. Claro, né? Foi o programa esse negócio aqui. E agressividade frustracional, que é justamente isso. O que é agressividade frustracional, para vocês entenderem? Não conseguir se aliviar da pressão ambiental. Uhum. Entendeu? Tipo assim, a pressão vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E a única alternativa que eu tenho é bater em alguém. Ela não vai bater em vocês, né? Morder ou bater. Vai agredir quem tá ali. Tipo, então vai tu mesmo, motoca. Vai tu mesmo. Uhum. Bem, faz total sentido, assim. Porque mudou totalmente o comportamento de segunda-feira para cá. Totalmente. E a. Diga, pode ir. Até o Gabi estava falando que a gente tinha impressão, Felipe, daí a gente precisa confirmar contigo, Uhum. que se você falou para nós que era bom ela não ter o medo. Então, assim, ela não tem mais medo ela não fica mais na toca. Antes, lembra que ela estava ficando o dia inteiro na toca? Então, ela não faz mais isso. Agora ela sai a hora que ela quer, ela vai perto da motoca, ela rodeia a motoca, se ela viu um farelo interessante para ela vai lá, ela come, não interessa se a motoca tá perto. Ela tá assim, não tá com receio mais, entende? Tá, cara, isso é bom. Bom e ruim, né? Tipo assim, mas é bom. Uhum. Bom porque a gente supriu uma sobrecarga que, vamos dizer assim, ela, quando a gente tira o freio do medo de algumas coisas, aflora o que tava para vir. Uhum. A agressão. Isso, então, tipo assim, ela tava com medo, só o que podia ser? Podia ser que uma hora ela viesse numa agressão muito sinistra e até começar a agredir vocês. A princesa. Entendeu? Assim, era o que me preocupava muito desse medo retraído dela o tempo todo, que uma hora isso podia, tipo, vai fazer um carinho, ela tá sensível, dá uma mordiscada. Coisa que nunca tinha acontecido antes. Então, por isso a minha emergência de solucionar o medo. Cara, o medo, porque assim, o medo vai se expandindo e o medo não dá espaço para relaxar. Uhum. Agora, apesar dela estar investindo contra a motoca, a gente tem uma evolução da prima, regressão significativa da motoca, né? E uma evolução e uma, vamos dizer assim, um colateral da princesa, que é tipo, tá, agora eu vou, agora se tu quer, eu quero também, tá tudo certo, mas esse negócio eu não quero. Só que a gente supriu aquela bomba relógio que tava para explodir. Na verdade, ela explodiu, né? Só que ela explodiu de uma maneira direcionada onde tinha que ser. Agora a gente vai controlar os dois. Legal. Ela tem, assim, o que a gente nota é que ela tem medo. Por exemplo, se ela tá ali comendo e eu às vezes derrubo alguma coisa na cozinha,
Qualquer barulho, alerta, ela né? faz assim já, tipo, ela tá, sabe, super alerta, tá super nervosa, e isso a gente percebeu, assim, que mudou nela, né? Tá preocupada. Tá. Deixa eu, assim, antes ela era assim? Não, antes ela é uma cachorra calma, nem Não, assim, não, calma também não. mas de se Ah, importar com mas, qualquer barulho, mas não medrosa. de bater, de barulho, com relação a isso, ela era calma, né? Tipo, ela sempre foi ranzinza, mas com relação a barulho, assim, ela não tinha esse medo, sabe? Tá. O que eu vou explicar para vocês? Por que esse medo faz todo sentido? Vai fechando o quadro. Eu tô anotando separado para depois a gente colocar essas informações como adicionais aqui, tá? Tá bom. Eu tô registrando um TXT do lado. Aí Porque eu até, vi. pode falar, Diga. perdão. Não, pode falar. Até, assim, duas coisas que também eu queria te perguntar, que eu vou esquecer. E também já vou até te falar o que aconteceu no primeiro dia do ataque. Não, minto, no segundo, na quinta-feira. Uhum. A gente não sabe por qual razão, mas a Trinha acordou de madrugada e foi lamber o chão. Ela já fazia isso antes, às vezes, quando ela estava com o estômago ruim. E ela Uhum. fez isso. Então ela fica assim, não parece que ela tá. Ela não vê nada na frente mais, ela fica lambendo o chão, assim. Ela vai e volta lambendo o chão, vai e volta lambendo o chão, vai e volta lambendo o chão. Tentei pegar no colo, tentei acolher, ela não queria ficar. Aí o Gabi pegou, aí ela começou a se acalmar, aí foi, aí comeu. Aí eu não sei também se não tem algo relacionado, porque a Prim tá fazendo dieta, né? Uhum. Faz Então ela sentido. tá com problema de fígado, então já faz mais de 2 meses que ela tá fazendo dieta. Não sei se por agora ter esfriado, ela de repente tá com mais fome, né? A gente também sente, assim, mas Uhum. mais vontade de comer. E aí ela ficou desse jeito, aí eu fui lá, ofereci um pouco de comida para ela, daí ela comeu um petisco com o Gabi. E depois de mais ou menos uma meia hora, né, amor? Uhum. E daí a gente conseguiu acalmar ela e ela voltou para cá, e daí ela dormiu. Que horas foi isso? 4, 5 da manhã. Que não é Foi. normal, né? Vocês acordaram. Não, a gente tava dormindo, ela do nada, eu acordei com o barulho dela lambendo ali o chão, sabe? E a Foi o dia que motoca? A motoca, o que ela fez nesse momento? Ficou na cama. ela Ah. ficou deitada olhando, assim. A motoca de madrugada tem sido preguiçosa ultimamente, ela só olha. Uhum. E Tá. daí a Tim ficou desse jeito, que não é nada normal, mas foi o dia do segundo ataque, quinta, que eu desconfio que pode ser que a Prim esteja com dor, sabe? Sim. Tá menos. Agora já tá mais tranquila, mas ela continua tentando atacar a motoca, que também é um indicativo que a gente percebeu que aconteceu quando ela estava com dor do primeiro ataque da segunda-feira. Uhum. Depois ela começou a regredir isso, assim, de querer atacar, sabe? Eu notei que tem ligação com a dor também. Ela fica mais sensível, né? Sensível de tudo, porque assim, o cérebro dela tem um limite para processar o que está vindo de fora e o que está vindo de dentro. Uhum. Quando as informações que vêm de dentro estão exigindo muito do cérebro, ela perde o recurso né, solucionar o que está vindo de fora. Né? Uhum. Então, tipo, qualquer coisa, tipo, ai, vou bater logo em você, sabe? Uhum. Ó, pra vocês entenderem esse quadro aqui, vou aqui, tá? Plotune de sobrevivência e adaptação. O que isso quer dizer? Sobrevivência é quando ela entra no estado emocional, travar, esse travar duro, né? E adaptação é quando ela relaxa, mas ainda vocês percebem que ela não relaxa 100%, assim, você vê que, tipo, ela não tá curtindo a vida, igual ela faz lá na casa né, da mãe do Gabi, tipo, vou correr aqui. Não, ela para, mas ainda é meio, sabe, tipo, tá, eu tô relaxado, mas eu tô de sobreaviso. Tá na fase de adaptação, né? A Uhum. princesa entra em modo de sobrevivência emocional, né? Quando o motoca se ativa, reagindo, ou por antecipação à dor. Você vê que caraca, a gente tava falando isso agora, né? Você vê que enquanto a gente tava falando, já tava escrito aqui, eu não tinha nem lido, ó. Uhum. E aí, sim, tem duas coisas que ela pode estar reagindo. A dor que ela já está, né? Na verdade, não precisa nem ser uma dor, pode ser só um desconforto. Sabe? Às vezes, é muito louco isso, porque às vezes não é nem desconforto. É só por o cérebro, por o corpo estar exigindo muito, tipo, no processo digestivo, está consumindo muita energia elétrica mesmo, e aí sobra pouco para processar o mundo externo. Entendeu? Então ela reage à dor que ela sentiu pela perfuração, né, da briga, ela reage a tudo isso, né? E reage também ao desconforto. Ó, o ambiente exatamente como vocês escreveram,
né, sem espaço de fuga, vigilância constante, estresse acumulado, mas a gente vai chegar numa solução para o apartamento. Aí você vê que é bem certinho, ó. Ambiente maior, casa, zonas neutras, possibilidade de evitação, menos conflito, porque diminui a vigilância delas, né? Uhum. Tá. Fase 1, isso aqui vai ser impossível. Separação total das cadelas no tempo determinado, cada um com cômodo, acesso visual completo e constante bloqueado. Tá, isso aqui eu já vou ajustar, porque a gente vai ter que colocar algumas informações novas aqui. Para a gente fazer a adaptação. Não é. Estou escrevendo aqui, tá? Não é possível bloquear elas totalmente. Uma pergunta, elas já ficaram sozinhas, soltas? Antes dos ataques? Não, tipo, desses momentos agora, não mais. Não mais. Então, Tá. estão todas presas, até por sinal, na quinta-feira, assim, foi até um deslize nosso, porque elas ficam sempre. A Prim estava ficando solta, né? Uhum. A Prim fica solta, geralmente. A motoca que fica mais presa, porque, né, digamos assim, o ataque forte vem dela, né? Uhum. Daí, na quinta-feira, daí a gente achou que ela estava bem, estava tranquila, estava, sabe, relaxada. Foi, tipo, poucos minutos, assim, pode soltar da coleira, sabe? E ela ficar andando e, de repente, estava tudo bem, feliz, ela ficou dura e foi para cima. Tá. Aqui, ó. Isso aqui é exatamente o que vocês estão mantendo. Separação total delas, por tempo indeterminado, quando elas não estão sob supervisão. Tá? Esse aqui, que é justamente o que eu estava pensando em fazer. Porque a gente agora precisa restabelecer o ponto antes do barulho do gato, né? Que é tipo, estamos dormindo ali. E o legal, tá? Pra vocês não se desesperarem. O legal é que essa memória foi criada. Antes ela não existia. O que era o ponto? Antes elas não tinham para onde voltar. Tipo, eu quero que vocês voltem para aquele momento em que vocês estavam dormindo juntas. Não, mas nunca teve esse momento. Então, tipo assim, agora já tem. Tipo, o cérebro dela, tipo, o que eu faço? Mas qual que é a informação que eu tenho dessa outra cachorra aqui, né? Qualquer uma das uma para outra. Qual é a informação que eu tenho? Eu já briguei, relaxei, eu já dormi, e aí ele tem para onde fazer uma escolha, para onde realmente o circuito elétrico seguir na cabecinha delas, né? Uhum. Esse aqui, ó, é um processo, vocês conseguem ver bem quando é um processo de ancoragem, para a gente fazer elas se readaptarem mesmo, se reverem, né? Que é ancorar uma num lugar, você sabe o que é ancorar? Tipo, botar no peitoral e deixar uma amarradinha, né? E assim, a gente vai fazer isso, cara, o mais próximo uma da outra, sem que exista a possibilidade de uma estender a pata e a outra morder a pata. Entendeu? Porque assim, às vezes eu já falo isso no negócio da pata, a gente coloca boca com boca. Mas puxou pela pata. Fala, desgrama, tu não pensou que ele podia... Principalmente a motoca, que tem uma pata mais comprida, né? A Pri, se ela erguer a pata, se ela esticar, vai ficar mais ou menos, né, na altura do queixo dela. Então não é tão preocupante. Mas a motoca pode ir mais curiosa, esticar a pata assim e acabar tocando, né? Então, esse é um processo inicial para a gente fazer assim agora para... E o bom é que tá recente. Tá? Então, tipo, tá meio volátil, assim, tá meio tipo, tá, pra onde é que eu vou agora, o cérebro delas? Pra onde é que eu vou? Por isso que vocês percebem, tipo assim, às vezes se olha, às vezes, tipo, ainda. E aí pode ser em vários locais, tá? Pode ser no sofá, uma num canto do sofá, outra no outro, pode ser no chão, pode ser na cama. Na verdade, quanto mais locais, melhor. Por quê? Mesmo não sabendo disso, a gente hoje, né, por conta apareceu a Margarida. Ela é muito boa, né, Vicavida? As duas, né? Por conta que ontem eu estava jantando, a motoca estava presa, aí a princesa foi lá e a princesa, do nada, foi lá para cima da motoca. Aí eu falei, amor, vamos deixar uma presa de um lado da cama, outra de outra. E elas, né, porque de noite, querendo ou não, geralmente a princesa, né, nesses últimos dias, estava circulando. Daí eu falei, não, espera, vamos prevenir as duas. Antes só a motoca estava ficando presa já, desde né, que a gente combinou, né, lá no início, acho, a gente já deixa ela presa, sabe? E a Prim estava ficando solta, mas hoje a Prim dormiu presa também, aqui, cada uma do lado da cama.
Porque assim, a gente vai agora, o protocolo é a gente voltar ao estágio que estava. Uhum. Ficar uma outro lado da outra dormindo ali de boas. Então, para isso, a gente vai precisar de exposição e até mesmo que existam algumas explosões de tentativa de ataque. Uhum. Que é quando surgir isso, ei, para, e aí tipo, é de frente uma para outra. Vocês vão acalmar uma olhando para a outra. Uhum. Acalmou? E até porque, o que é interessante disso aqui? A gente criar uma independizar esse processo da imagem de vocês fixadas com ela para elas se tolerarem e relaxarem uma com a outra. Por Uhum. quê? Vocês sabem que elas estão ancoradinhas aqui, ó. Então, se elas forem para cá, uma não pega na outra, e se elas baterem boca, não tem risco físico. Vocês vêm ali e interrompem. Porque isso vai dar mais liberdade ambiental para vocês. Ah, elas estão lá no sofá, vamos tomar café aqui na mesa. Deixa as duas lá no sofá se virar. Mas se olhando sempre, né? Isso, sempre ali, tipo assim, se uma quiser virar para um lado, outra para assim, as guias estão aqui, né? Chega até aqui. Mas se uma quiser outra para lá e outra para cá, beleza. Só que se houver o dispare do contato, e é importante que tenha, se não tiver, melhor. Mas se tiver, tá dentro do esperado, porque aconteceu. Ah, aconteceu, vai, vocês duas, de novo. E aí o legal, vocês não precisam nem colocar assim, só quando acalmar, assim, quando tá na loucura, nem faz o chi, né? Tipo assim, parou um pouquinho que você vê que elas estão na dúvida. Uhum. Que aí tá voltando, né? Para vocês entenderem. A gente tem 3 fases. A evolução, que é onde está aprendendo, onde se ensina truque. O cachorro tem que estar super bem para aprender um truque, né? A adaptação, que é essa fase onde fica, onde vocês vão colocar o shield ali, que é quando você vê que, tipo, tá, mas o que a Ana quer? O que o Gabi quer, cara? Eu queria brigar, mas o que é? É essa fase de adaptação onde vocês colocam o comandinho Uhum. e baixar emocional. Quando entra na loucura emocional, aí não dá nem comando nada, só contém e faz parar, tá? Sempre nessa trilogia, assim. Daí que você já sabe, se seguindo, entendendo os 3, elas estão evoluindo bem, elas chegaram à fase de evolução, que é a fase assim, não precisa ser um petisco, mas, cara, eu consigo dormir. Consegui que, no fase anterior, elas chegaram na fase de evolução, que é tipo, eu consigo dormir do seu lado, eu consigo fechar meu olho e confiar que você não vai me bater. Uhum. É esse ponto, né, que a gente chegou. E agora a gente consegue reverter isso para chegar de novo. Só que para isso acontecer, a gente tem que regular o que chama, fazer a calibragem sensorial da visão. Que é, tipo, olhar e não disparar aquele cenário emocional todo. Uhum. O cérebro tá vendo e tá vendo já ser atacado. Tá vendo e já tá vendo o ataque. Tá vendo e já tá vendo o ataque. Então é se ver, se ver, se ver, se ver, se ver, se ver. E nesse ponto entra nessa terceira orientação aqui, ó. Que é seguir, né? Não permitir encontros casuais sem protocolo. O protocolo é aquilo que a gente já estava fazendo antes. Fica aqui do meu lado depois. Não, agora eu vou ficar com vocês duas. Você bem aqui, você no meio da perna aqui. Agora eu vou trocar. Agora eu vou botar você no meu colo, você do lado. Porque esse é um ponto casual. Vocês estão juntas, mas é legal vocês fazerem isso depois do segundo dia, porque aí vocês já vão ter deixado esvaziar sozinho. Uhum. Que é chato, vocês têm que ficar ali, pô, calma, gente, calma. Vocês querem, mas briga de uma vez, sabe? Se fosse humano, a gente vai botar vocês dois num ringue agora, né? Mas como elas não entendem, a gente não vai deixar elas brigar. Tipo, então vocês ficam aqui. Ó, querem bater boca? Batam boca. Toda vez que vocês bater boca, eu vou vir colocar as duas calmas aqui de novo. Vão ficar igual do com a menino, né? Igual do com a criança. Agora vocês vão se abraçar, só que no caso elas não vão se abraçar, vocês vão ficar uma olhando para a outra agora, né? A gente tava fazendo isso, Felipe, de colocar elas assim, tipo, elas brigavam, aí a gente pegava uma, botava encostada na outra ali e deixava até elas se acalmarem, sabe? Uhum. A gente tava conseguindo fazer isso. A última vez que a gente conseguiu foi na segunda-feira, assim, de pegar, encostar as duas. Não sei, né, se era o ideal, mas, tipo, o Gabi, igual criança mesmo, pegava aqui, ó, vocês são irmãs, não vão brigar, vem aqui. Botava grudada, assim, as duas, sabe? Só que, claro, uma ficava tentando olhar para um lado, outra para o outro, né? Para não querendo ser E vocês sabem por que uma fica tentando olhar para um lado ou outra para o outro? Por quê? Porque como elas estão imersas nesse sentido, na parte sensorial do toque, então, tipo assim, o cérebro, cara, eu tenho que absorver isso aqui, eu tô tocando nela. Então, se eu olhar, sobrecarrega. Entendeu? Tipo assim, então o cérebro evita olhar, tipo, não, deixa eu trabalhar com isso aqui primeiro. E acalmou. Porque aí quando resolve o tocar, é que ele vou incluir outra coisa. Aí talvez você veja a orelhinha mexendo ou o focinho cheirando. É tipo, deixa eu ouvir.
Ah, é a respiração dela, tá bom. Aí vai ver um cheirinho assim, né? Tipo, cheirei. Agora eu vou olhar, porque olhar é confirmação total, né? Então é por isso que a gente vê muito distanciamento do olhar, às vezes, que é o cérebro tá evitando entrar em colapso, acumular muita coisa, entendeu? Esse que é um Legal. dos processos interessantes, ó. Uhum. Aqui, pra vocês entenderem esse exercício. Iniciar, posição neutra, com a princesa à distância, né? Princesa e as duas, né? Uhum. 3 a 5 metros é muito, tá? Aí vamos só ajustar isso aqui. É um metrinho, é outro passo da guia. E o que quer dizer? Às vezes vai dar 3 metros, porque uma vai para um lado 1 metro, outra vai para o outro. Uhum. Só que aí, quando elas vão se afastar, a guia vai estar frouxa. Uhum. Para elas não sentir só, tipo, eu tô aqui tentando, não vou porque eu tô sendo segura pela guia. Não, eu tô aqui porque eu quero, sabe? Então, esse momento de exposição neutra, isso aqui eu indico fazer muitas vezes. Até no dia a dia, assim mesmo. Estão em casa, cara, vocês vão ficar as duas, vocês vão se resolver sua vida as duas agora. Uma aqui a outra. Vocês vão resolver a vida de vocês. Toma, veja a vida de vocês sendo resolvida aqui. Deixa eu viver minha vida com a Ana, eu com o Gabi aqui. Ó, os pais precisam cuidar da saúde emocional deles também. Vocês duas se resolvem, eu já volto. Tá? Então, porque aí vocês vão dar, vamos dizer assim, vão ajudar elas a criar repertório para elas solucionar esse problema sem vocês. Uhum. E aí, juntos, vocês têm que colocar. Ó, e quando a gente estiver junto, aí é mais regra ainda. Aí sim, faz que nem você falou que o Gabi fez. Aí vocês vão uma cheirar a outra, vão se tocar e vão ficar aqui do meu lado sem briga, porque sim. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, tipo, esse aqui é aquela orientação, só que se elas se distanciarem, tá de boa, né? Ó, Uhum. você já faz, observar microsinais, né? Interromper imediatamente, com deslocamento leve e fim da interação. Qualquer enrijecimento assim que vocês verem, que se vocês perceberem, só tem que ter um cuidado aqui para ver se a interrupção não vira gatilho da briga também. Isso é uma coisa, Felipe, também, porque eu fico desesperada, eu começo, eu me descontrolo, daí às vezes eu grito, e o Gabi falou isso. Tem que ver com o Felipe se o teu desespero não tá deixando nós mais nervosos. Então, tipo, esse é um ponto importante. Que aí você já controla. Se você sentir que, tipo, cara, tá muito difícil eu segurar, tipo, a minha emoção, o que você faz? Você condensa toda essa energia que seria o chi e faz ação motora. Entendeu? Tipo assim, o que você faz? Em vez de fazer o X, você vai chegar mais rápido lá. Porque você já tá. Quando você entrar no desespero, que vê que elas vão brigar, bota isso em ação. Tipo, fala assim, só não posso fazer barulho. Uhum. E aí, depois que controlou, aí você insere o X, você insere o som como calma. Porque é isso que eu disse que tinha que ver. Quando você tá observando, só que você vai observar. Eu apontando aqui no computador, como se você estivesse vendo eu apontando. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Quando vocês tiverem isso aqui, vocês já conhecem delas, ó. Enrechimento, boca fechada, corpo parado, travado, né? Quando você observar, já vai lá, só que só vai assim, pum, para, intervém. Ei, parou. E aí estabiliza e sai de novo. Agora a gente precisa muito que elas tenham experiências livres da interferência de vocês só quando o emocional sobe. Tá? Ó, aqui ele colocou treinar, motoca, procurar sinal de segurar o sinal de agitação. A agitação dela, tá? Pra vocês entenderem. Que a agitação dela começou a se agitar, ela começou a perceber alguma coisa da Pri, e o mesmo fase para a Pri. Começou a ver alguma coisa agitada, que isso é para os dois, tá? Para as duas. Tipo, ficou enrijecida, além do cortar, cara, corta e vai para lá. Tipo, se tá no sofá, por exemplo, vai lá pro canto. Parou, tá tranquila, tá uma olhando para outra, tranquila, agora vai pro seu canto. Entendeu? Porque aí vocês vai, tipo, vai começar a criar aquele repertório, tipo, eu queria bater em você, vou lá pro meu canto. Fiquei bem. Isso é uma coisa que acontece aqui em casa, por exemplo. Eu tenho 5 cachorros, né? Eu tinha 6, com a que morreu ano passado. O que acontecia? As duas mais velhas, né? Que é a avó que tá aqui, a avó de todo mundo, e a outra que era tia-avó, elas tinham o hábito de vez em quando tá ali, porque elas nasceram juntas, foram da mesma ninhada, né? Nasceram com 30 minutos de diferença uma para outra. Então, tipo assim, às vezes, como elas eram sempre as mais velhas, quando os filhotes brincavam, ouviam a brincadeira, uma olhava para outra, tipo o som do gato. O som do gato delas era a brincadeira de outros. Aí eu olhava para outra e já via dente assim, só que era 2 border collie de linhagem de trabalho, né? Então, 2 brigas em 12 anos que elas tiveram foram briga pancada mesmo. Eu falei, não, tem que resolver esse negócio, não dá para me deixar aleatório. Aí, quando a outra estava viva ainda, tinha uma caixa de transporte de uma e a caixa d'água, que é uma casinha, né, que eu cortei assim, fiz um igluzinho.
quando elas vinham que ia brigar, uma já entrava na caixa de transporte e ficava lá dentro. Assim. E a outra, se não tivesse legal, ia para outro lugar. Ou elas invertiam, elas se intocavam. E aí acabava que elas saíam depois. Chegou ao cúmulo das duas se intocarem junto na mesma caixa de transporte. E aí ficar as duas assim. Aí daqui a pouco saía as duas se lambendo da caixa de transporte. Eu falei, ô, desgrama. Eu falei, não, tá bom. No primeiro dia me deu um desespero, porque eu olhei assim, cara, tá as duas lá. Vou com calma para eu não, né, não disparar a emoção e vou tirar as duas. Mas eu olhei e falei, cara, estão tão de boa, eu vou ficar olhando de longe. Aí eu peguei um café, eu lembro. Daqui a pouco saiu as duas brincando. Eu falei, desgrama, sabe? Então aqui é que elas, depois que acalmou, ensinem para um lugar, porque depois elas vão começar a antecipar esse lugar. E assim, é legal, no caso das minhas, elas meio que foram depois uma usando o lugar da outra. Mas é legal, por exemplo, criar um lugar para Pri e um lugar para Motoca. Pode ser uma caminha, pode ser um lugar no sofá, um lado direito, um lado esquerdo. E sempre que vê uma usando o lado da outra, ei, fora. Fora. Então, tipo, ver com a regra, assim, tipo, você tá proibido aqui, você tá proibido aqui. Porque vai começar a criar o hábito, tipo... É tipo quando você chega na casa de vô, essa é a minha cadeira, senta lá você, tipo, sabe? E dá para manter, por exemplo, a princesa, ela tem as tocas aqui, né? Que é debaixo da mesa e aqui no nosso guarda-roupa. Ou debaixo da pia da cozinha também. Isso, dá para manter esses lugares? Pode, com certeza. E a motoca, no caso? A gente fala de toca, motoca. Mas como que a gente faz, assim, né, Felipe? Ela ter esse lugar dela, porque ela não se toca em lugar nenhum. A motoca? O que eu acho que a motoca funciona muito melhor não é se tocar, mas ter um lugar mais alto para ir. Porque ela é uma cachorra de uma atividade física maior. Né? Ela tá mais... o que eu faço? Sobe. É que nem a minha branquinha. Aquele negócio, vocês já viram do vídeo dela subindo na churrasqueira? Eu vi o teu delas fazendo parkour lá, que ela subia nas costas e foi lá para cima, muito bom. Aquele que ela sobe na churrasqueira, se você olhar no meu Instagram, o que tá fixado. Aquele que ela sobe na churrasqueira foi para evitar, quando tinha aqui hospedagem, que ficavam muitos cachorros, quando os cachorros estavam incomodando muito ela não tem hábito de se tocar, porque ela é muito parecida com a motoca. Então eu ensinei ela a subir na churrasqueira. Foi assim que começou aquele negócio. Aí ela subia na churrasqueira, os cachorros ficavam ali, ela pegava e deitava, tipo, bobãos, sabe? Ela ficava lá em cima, aí quando o ambiente acalmava, ela descia. A motoca é meio parecida com isso. Aí depois virou uma brincadeira, né? Aí depois ela gostou, porque, lógico, é o lugar que ela ia e relaxava. Aí depois ela acabou gostando. Então a motoca eu acho que é melhor ensinar ela, tipo, vai pra cá, ou sobe numa cadeira, né? Tipo, meio que um gato, assim. Uma cadeira é uma boa, ela gosta de subir em cadeira. E tem que ser um ambiente perto das duas, assim, Felipe, ou vamos supor assim, elas brigaram na sala, eu posso falar, toca, vai lá pra cama lá. Pode ir pra lá? Assim, pode, longe? Com certeza. No lugar longe? Pode. Ó, aqui remover os estímulos, tá? Aleatórios. O gato do gato. Mas qualquer outro que vocês percebam. Aqui, na verdade, que ele identificou como sons de gato de um gato mesmo, né? E aqui, só que remover de maneira não tirar da vida delas. É remover de maneira aleatória, sem planejamento. Porque aqui, ó, a gente vai, né, necessário treinar um recondicionamento sonoro gradual, com sons reais, baixa frequência, TV, imitar o som mesmo, sabe? Assim, o que a gente vai fazer? Pô, não dá para vocês regrarem a vida de vocês para viver uma vida de tensão. Será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso? Será que eu posso? Será que eu não posso? Pô, brincadeira legal, que você foi mostrar um negócio massa, virou um problema. Então, tipo assim, eu não sou muito adepto de que os cães me limitem o que eu quiser viver na minha casa. E assim, até porque, cara, se você criar uma regra muito rígida para vocês, uma hora vai errar, não tem como, a gente tá vivo, né? Que nem eu falo com os clientes meus, mas não precisa treinar um portão porque sempre eu fecho. Falei, cara, daqui até 10 anos para frente, uma hora você vai esquecer. Certeza. Aí seu cachorro, tomara que nunca aconteça, passa, coincidentemente, quando tá passando um carro, morreu. Tá, vamos treinar o portão? Então, uma coisa assim que a gente acha que nunca vai fazer, cara, eu teve uma cliente minha em Itapema, uns 10 anos atrás, que a cachorra dela quase matou ela, cara. Akita, ela tinha 4 Akitas, um filhotão
duas meio que da mesma idade, irmãs, e um de 20 anos. Cara, o cachorro tinha 20 anos, velhãozão, assim. Aí as Akitas brigavam e tal, a gente identificou os gatilhos emocional. Cara, 6 meses depois, eles ficaram meus amigos e tal, quando eu precisava viajar, eu ia lá, tratava os cachorros, ou trazia um para minha casa e tal, né? Aí o que começou a acontecer? Estabilizou. Ela começou a ficar mais de boa, normal. Um dia ela foi correr, tava chovendo, e ela entrou de capa de chuva amarela com óculos na cara. As cachorras brigaram, elas não foram em cima do intruso, que seria ela, né? Elas não reconheceram. Ao invés disso, 6 meses depois, elas brigaram entre elas. Uhum. E aí, quando ela foi separar, as duas atacaram ela. Ela tomou 42 mordidas, deu 30 pontos. Deus do céu. E a Kita, né? Não, foi ponto por tudo. Assim, sorte que não pegou o rosto, ela defendeu o rosto, e aí foi braço, foi costela. Nossa senhora. Então você vê que aí, nesse ponto, ali foi um marco para mim mudar a minha postura quanto a isso. Porque eu falei, as cachorros estavam bem há 6 meses. Eu falei, ela errou. Tá, pô, mas ninguém consegue ter uma vida perfeita, cara. Uhum. Entendeu? Então é melhor a gente ensinar os cães que coisas aleatórias acontecem e tá tudo bem, Claro. acreditar que a gente nunca vai fazer nada. Com certeza. Entendeu? Então até o sonzinho do gato, essas coisas, tudo que vocês forem identificar, isso incomoda elas, ó. Isso pode gerar. Tá bom, não vamos fazer agora, vamos ajustar o cenário e vamos inserir. Uhum. Até que elas ouçam isso, tipo, cara, tô ouvindo um som de gato, eu vou pro meu canto, você vai pro seu? Depois a gente se encontra. Entendeu? Então é importante incluir isso nesse replanejamento, tá? Inclusive o pé, Felipe, a motoca tá muito melhor já, que a gente fica enchendo o saco dela, botando o pé. Tá super melhor. O Gabi esse dia tava fazendo, né, amor, botando o pé nela, falou assim, olha aqui, amor, olha aqui. Eu coloquei o pé dentro da guia dela. Da guia não, do peitoral, né? Ia de boa. Não, ela meio que tipo... Mas... Aí depois ela até começou a, tipo, o gato, assim, se esfregar, assim, no... Top. Uhum. Então, tipo assim, é legal. Ó, aqui tá com um período de 21 dias de estabilidade, que isso aqui seria o padrão, tá? Mas a gente vai fazer uma aula semana que vem. Uhum. Que assim, a gente vai avaliar mais curto do que esse padrão, que seria, ó, façam isso. Uhum. A gente tem uma proximidade maior, a gente tá fazendo as aulas e tal. Uhum. Assim, mas mesmo assim, 21 dias de estabilidade é mais ou menos o tempo delas conseguirem se estabilizar, porque é o processo homeostático, né? De fisiológico mesmo. De organizar, baixar tudo, elas estão dormindo de novo juntas. Uhum. Aqui nesse meio tempo, né, até a gente chegar em 3 semanas, semana que vem a gente vai fazer um ajuste, vai fazendo o outro, e vai evoluindo para ver se a gente consegue diminuir isso para enxugar para uns 10 dias. Tá. Uhum. Para voltar nesse processo, estão dormindo juntas de novo, ou até menos. Uhum. Esse aqui é o cálculo de fisiológico mesmo, né? Ó, realizar sessões guias focadas em ignorar uma outra, que tudo a gente já falou. Ó, interação, durar máximo 5 minutos nas primeiras 3 sessões. Isso é o começo ali, né? Que é o primeiro dia, assim, 3 sessões, às vezes dando à tarde, né? Uhum. E assim, para vocês vão ver, esse processo é interessante, porque, tipo, a gente trabalha com 3 fatores: distância, intensidade e tempo. Uhum. A gente vai trabalhar com a distância muito próxima, e a intensidade de tensão vai ser alta, a gente, no começo, mede, um dos fatores eu tenho que diminuir. Então, vou diminuir o fator tempo. Tá. Uhum. Tipo, diminuiu o fator tempo. Então, bem, tá, agora você vai para lá, agora você vai para cá. Massa. Depois de novo, quando você vê, não, tá tranquilo. Aí vocês vão aumentando conforme fica confortável para vocês. Até o ponto assim, às vezes no segundo dia, terceiro dia, cara, a gente tá fazendo as coisas da vida aqui, cara. Tô fazendo as coisas da minha vida aqui, e vocês fiquem aí, se virem. E aí já passou, tipo assim, por quê? Aí a gente diminuiu a intensidade. Uhum. É uma coisa, é que nem o pé, né? Já virou uma coisa que tá rotina, um olhando para outra, diminuiu a intensidade, a gente vai aumentar o outro fator, que é o tempo. Aí eu posso sentar o sarrafo no tempo aí, sem dó, tá? E deixa elas ali com a coleira, só não conseguindo se tocar, no caso, e... Isso. E, tipo, porque isso é importante para esvaziar essa cena que elas não estão conseguindo se ver agora. Tá. Aqui, ó, em caso de microsinal de tensão, que eu já tinha falado, interrupção imediata, interrompe elas, cada uma volta para o seu espaço, se tolerou, agora você vai para o seu canto, você vai para o seu canto. E segue a vida de novo, e aí sai. E essa interrupção tem alguma maneira certa de fazer, Felipe? O que funcione. Tá.
maneira certa é o que funciona, que não gera, bom, você já sabe, que não gere dor nem medo, mas que funcione. Às vezes você tem que segurar mesmo, dizer assim, o certo é assim, só que na hora ela se comporta diferente, pô, mas o certo era assim. Não, às vezes é segurar, às vezes é virar a cara, pô, tá, agora vira pra cá, vira uma de costa pra outra. Agora olha uma, olha a outra. Ou, tá, agora eu vou levantar e baixar você. Então, tipo, é o que vai funcionar sem gerar medo. É possível que no meio do processo vocês vejam um negócio de ela ficar tipo, caraca, Gabi, eu não sei o que fazer, caraca, e agora? Que é uma tensão, mas não chegou no âmbito do medo. Como que vocês vão medir o medo? Ficou medo de vocês? Gerou medo. Ficou tenso durante o processo? É normal, porque é tensão, né, daquele protocolo que já é tenso. Então, tipo assim, não é uma tensão que vocês geraram, é uma tensão que vocês estabilizaram e aquele momento é tenso. Entendeu? Que é diferente, tipo assim. Aí depois, vocês vem cá brincar comigo. Veio brincar normal, tá tudo certo. Entendeu? Porque esse é o ponto, assim. A gente tem que dividir o coletivo, né, do processo completo todo, tipo assim, do que é o dia a dia. Não, o dia a dia não tem medo de mãe, mas ali naquele momento específico tem uma tensão porque o próprio momento é tenso. Sim. Tá? Ó, gradualmente permitir que ambas no mesmo cômodo, zona de descanso distintas, tá? Que vocês podem colocar. É que eu disse, tipo assim, pode ser cama, sofá. Quanto mais variação dessas micro-ancoragens você conseguir, melhor. Se encontramos embaixo da mesa. Já sei, eu fazia isso. A gente ficou ali uma hora se vendo embaixo da mesa, já sei o que fazer. E se encontramos em cima do sofá? Já sei. Em cima do sofá eu vou para lá. Porque elas vão criando o repertório do que elas fazem em cada área do apartamento, quando elas se encontram. Porque às vezes a gente treina no sofá, tá. É igual aquela piada do Chaves. Essa conta aí eu sabia com banana, com maçã, eu não sei não. Entendeu? Então, tipo, eu sei te evitar em cima do sofá. Em cima da mesa, embaixo da mesa eu não sei. No chão eu não sei. Na cama, eu sabia na cama, mas quando eu olho você saindo do lado do sofá, eu não sabia o que fazia. Então, quanto mais repertórios vocês conseguirem criar, tipo, vou amarrar você nessa cadeira, você nessa. Agora você no canto do sofá, você no outro. Agora você embaixo do sofá, você em cima. Então, tipo assim, não tenham regras. A única regra é não pode alcançar a pata uma na boca da outra. Mas aonde vai ser, quanto mais aleatório, melhor. E aí cria um lugarzinho para cada um, assim, né? Tipo, então, basicamente, não precisa nem ser um lugar, pode ser um conceito. Motoca sobe, Pri se esconde. Pri se intoca, motoca sobe. Pronto, esse é o olhe qualquer coisa e suba. Olhe qualquer buraco e se intoque para evitar. Pronto. A gente foca no conceito e não num lugar específico, né? E o conceito tá em tudo que é lugar. Embaixo de uma cadeira, embaixo do sofá, embaixo da almofada, em cima de uma cadeira, em cima de um sofá, em cima da mesa, que seja, para não brigar. Naquele momento de desespero, mas aí não tem briga, né? Ó, criar a zona de atividades paralelas, enquanto uma interage, isso aqui nós já estava fazendo, né? Lembra? Que é tipo interagir, um brincar, enquanto o outro tá segurando ali, voltar com aqueles momentos. Ó, nunca deixar as duas juntas, né? Complete 60 dias. Esse aqui é o protocolo padrão também, tá? Que é o final da homeostase. Mas isso aqui nós vamos ajustando para ver se a gente consegue voltar aí para uns 25, 30 dias. Uau, estão livres aqui, né? Já inserindo todos os tipos de possíveis problemas aleatórios que acontecem. Né? Teve cachorro de cliente meu que brigou por causa do caminhão do lixo. Eles não estavam em casa. Só que o caminhão do lixo chegou e parou. Não sei se o cara foi conversar, tipo assim, ele ficou muito além do tempo que ficava. E aí os cachorros brigaram. Eu falei, mas você que sabe, foi ontem de tarde. Tem a câmera de fora. Aí fui lá, eu gosto de fazer isso, né? Meio que Sherlock Holmes. Falei, esse caminhão fica 10 minutos, 5 minutos parado mesmo na frente do seu prédio? Ele, não. Então aí se foi pegar mais ou menos, foi de tarde, nesse intervalo de teve a briga. Eu falei, cara, só pode ter sido isso. Porque era aquele primeiro andar depois da entrada, né? Então, tipo, ficou mais, a emoção foi subindo, elas não tinham experiência com aquilo. Então, são protocolos que eu insiro, que nem esse de fazer o som do miado, né? Não foi um erro, assim, tipo, não foi um erro. Cara, eu tenho que viver minha vida. Mas se eu quero mostrar uma coisa legal para minha esposa, pô. Sim, mas isso que eu tava pensando também. Por exemplo, a gente tá assistindo TV, vamos dizer assim. Eles tiveram um miado lá na... Exato. Né? Então elas vão brigar também? Não tem porquê. Então, tipo, nesse cenário, a gente conseguir inserir o máximo de coisas. E a gente vai trabalhar sempre com essas...
Que essas coisas, tipo, intensidade, um som do miado baixinho e por 20 minutos. Um som do miado mais alto e, tipo, 1 minuto. Aí, tipo, quando tem mais intensidade, a gente diminui o tempo. Quando é baixa intensidade, a gente bota aí, tipo, cara, você vai escutar gato o dia todo hoje, desgrama. Até você ver que gato, sabe? Mas o som que parece que o gato tá aqui dentro. Não, umas 3 inserções de 2 minutos. Aí diminui o tempo. Entendeu? Ó, apartamento, sido mais estressante, um cenário isso aqui já sabia, né? Somente após o encontro, não. Você esqueceu alguma? Vocês acham que tem alguma coisa? Vocês esqueceram? Acho que não, acho que a gente falou de tudo, né? Que eu me lembre sim, Felipe, agora me lembrei assim, se de fato tiver ali o ataque, tá? Que elas estão ali se pegando, tem alguma coisa que a gente faça para separar melhor? Porque geralmente, né, um vai puxar uma, o outro vai tentar puxar outra, a motoca fica com a boca dura, eu tento levantar a boca dela e, claro, machuca a gente, né? O protocolo para separar a briga, maneira efetiva mesmo, é pegar algo que seja significativo no ambiente e empurrando as duas. Tipo, botar no meio e ir levando até que aquele objeto se torne mais, vamos dizer assim, ele tem que consumir mais atenção, ele se torne mais preocupante do que a própria briga. Dá um exemplo a vocês. O dia que eu cheguei, contei para vocês de um... Cara, Akita é um cachorro que eu trabalhei muita agressividade de Akita, mas é sempre um cachorro problemático quando ele ataca, porque é um negócio que ele não para, tipo assim, mata mesmo. Aí eu tava treinando um cachorro lá de um senhor que ele tinha lombalgia, que é tipo aquela dor no corpo, né, que a pessoa sente, esqueci o nome agora, mas é gia também o sufixo, né? E só que assim, ele sente uma dor na coluna muito grande, ele trava e vai caindo, e conforme a dor, ele começa a se debater de dor. Aí eu falei, tá, isso é origem emocional. Falei, cara, temos um problema aqui, pô. Tu tá o tempo todo, ele tinha 6 Akitas, que a cadela dele deu cria, ele tiveram a ideia de ficar com 3 machos e 3 fêmeas. Eu falei, não tem como, cara. Pô, se tu tem uma arena aqui, mais fácil assim, aí você bota uma galera pra botar plateia e bota os gladiadores aqui e cobra entrada, pô. Tu paga a ração desses cachorros. Que aí, o que eu falei? Ele tava em constante tensão, inclusive os ataques dele estavam aumentando. Eu falei, mas faz sentido, cara. Tu não tem descanso mais. Tu tinha só um cachorro. Tinha 2, né? O macho morreu, e aí ele deixou a fêmea prenha. E ele, emocionado, por causa dessa emoção, ele deixou pra nós. Porque tu não pegou um? Que tinha que ser todos, desgrama. Sabe? Então ele foi e ficou com todos. Aí eu falei, cara, é lógico que os seus ataques né, de lombagia estão aumentando, porque é emocional, você dorme pensando que um dia esses cachorros vão se matar. E aí o que aconteceu? Um dia eu cheguei, os filhotes já estavam com 7 meses, já é enorme. Aqui de 7 meses já é gigante, 30 quilos já, 25 quilos. E tava 3 cachorros se pegando num bolo, assim. E é mais engraçado que eles estavam tão acostumados com aquilo que a mãe dele tava tomando café, assim, estão brigando, ó. Eu falei, caraca, velho. Assim, o que ela ia fazer também, né? 78 anos, ela falou, eu não vou tomar meu café aqui, eu recolho o que ficar bem, eu trato, os que morrer eu jogo fora. Ela tava nessa vibe, assim, sabe? Aí o que eu fiz? Eu peguei uma cadeira que tava na mesa, e encaixei os 2 assim, tipo, 3 ali, fui empurrando ali até que eles se soltaram e fiquei meio tipo leão, assim. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Aí eu chamei ele e falei, agora bota guia em todo mundo. Aí amarramos todo mundo, um de cara pro outro, assim. Até que eles ficaram assim, eles não se olhavam aí, ficava assim. Falei, agora deixa eles aqui até a tarde, vamos treinar os outros 4, que eram os outros 3 mais a mãe, tinha 7 ao total. Nossa. Não tem como, cara, não dá pra viver. Se é idades distintas, você ainda insere um filhote com outro cão adulto, ainda vai dando boa, né? Aí o que aconteceu? Um dia ele teve realmente um ataque, e os cachorros quase mataram ele. Ele caiu no chão, os cachorros olharam, sei lá, brincadeira, e aí começou briga e brigaram em cima dele, né? Mas você vê que, pra separar eles, eu não conseguiria separar com a mão. Peguei uma cadeira, fui encaixando e fui separando cada um com um, assim. Não adianta jogar água, não adianta gritar, não adianta nada. Então, que nem elas que são menorzinhas, às vezes uma cadeira mesmo, uma almofada, uma coisa que você consiga aí empurrar até para não sobrar uma mordida para você no meio do caos ali, né? Porque as mordidas que sobra. Né? Porque, assim, né, Felipe, a motoca, quando ela vai, ela gruda na prinha e geralmente ela encaixa o dente entra, sabe? Então ela fica engatada ali, sabe? O que eu fazia aqui, por exemplo, quando a gente tinha a escola, sabe esses lixeiro grandão, que é coisa de botar roupa também? Aí eu tinha vários, ainda tem vários aqui que a gente usa para colocar roupa, colocar tênis, né, roupa suja às vezes. Aí eu tirava as tampas e deixava assim quando a galera tava aqui.
os meninos trabalhavam comigo, eu falei, deixa essas 3 tampas aqui. Gente, pegou, é uma tampa em cada mão, tinha um pegador, assim. E vai empurrando os cachorros, vai. Eles mordiam aquele negócio até que aquilo ficava tão preocupante para eles que eles se largavam. E aí, tipo, afasta. Então, às vezes, um lixeirinho, uma cadeira, o que tiver na mão é a coisa mais fácil e mais eficiente para separar a briga delas. Tá, E, assim, e marca muito também, né? E aí, depois que parou, um fica lá, fica cá, amarra as duas, pronto, agora só vão ficar uma de frente para a outra de novo. Tá, e assim, Felipe, o lixeirinho, por exemplo, se ela estiver assim, fincada na prim, será que consegue desfincar só que a gente... Consegue, porque só que daí você vai ter que ir encaixando e empurrando, entendeu? Tá, então meio que encaixa na cara, assim, e vai botando pra trás. Vai botando pra trás, vai empurrando. Vai empurrar mesmo, assim. Tá, Entendeu? Porque aí você vai ver que causa uma preocupação, porque assim, você tá com um negócio aqui, porque o que o pessoal faz, geralmente, né? Quando tiver briga. Como o cachorro tá tão focado aqui, mordendo e tal, bate aqui, puxa aqui, ele não tá sentindo, porque toda essa parte daqui pra cá, a parte sensorial tá baixa, ele tá focado aqui, a sensação da boca. Só que quando vem aqui, porque essa parte é que tá mais ativa, visual, né? Boca, tátil, pressão, quando isso afeta diretamente aqui, aí fica mais fácil para ele, né, ter aquele problema. Só que tem que ser um problema que você vai consumir mesmo. Cara, eu vou empurrando você, até que você, tipo, quando ela der uma frouxadinha, porque teve que prestar atenção, que esse é o ponto. Porque quando você consome muito, daqui a pouco ela tem que olhar, nesse olhar frouxou, ela já vai sair automaticamente, você já tá colocando pressão, né? Legal. Então eu já separei, cara, já falei cachorro bacana, já grande, brigando, só que eu tampa de caixa d'água, bicicleta é maravilhoso, cara. Quando eu chego num lugar que tem cachorro que briga, eu olho assim, tipo, eu já olho o que eu posso usar para separar. Entendeu? Tem uma bicicleta ali. Eu separei uma vez com a banheira de criança que tava assim num canto, mas o cachorro foi brigar e pum, caçapei na banheira e fui puxando assim. Falei, cara, você vai ter que soltar. Aí ele soltou, eu grudei e separei um pro lado pro outro. Falei, eu não vou meter a mão, vai me arrancar um dedo no meio dessa bagunça aí. E mesmo assim, se você tentar ficar puxando, você dá mais pressão, né? Dá mais ímpeto. Então é afetar diretamente essa área aqui. Não, beleza. E é como algo com muito volume acaba ajudando bastante, assim, sair logo. Dúvidas? Não, acho que por hora é isso. Eu acho que a gente vai precisar de uns 5, 6 dias para ver uma... Melhor. Que vocês já vão perceber, até antes, talvez. Felipe, já estão se olhando, já tipo um cara de nojo, uma por outra. Você de novo? Já estamos, assim, naquela fase de adaptação de novo. Legal. Assim, tipo, já não estão mais emocionadas. Esse é o ponto que vocês têm que me falar. Tipo assim, Felipe, já não tá mais aquela endurecendo. Mas assim, tá uma com cara de nojinho pra outra. Massa, entrou na fase de adaptação. Que bom. Que aí a gente programa para sair da adaptação e voltar para evolução, que é onde elas estavam conseguindo dormir juntas e uma desligar do lado da outra. Beleza, deixa eu parar essa gravação aqui, que eu vou mandar para vocês também. Bom e importante para revisar, né? Eu posso compartilhar com meus alunos? Claro. Beleza. Aí.